A gente tem observado que muitos atiradores, até mesmo atiradores experientes, eles reagem de uma forma que o tiro sai para baixo. É muito comum o tiro sair para baixo. E a gente bota isso na conta de quem? Esse tal de recuo. É o recuo da arma. Eu diria que o recuo talvez seja um elemento de dificuldade para o atirador. Exige mais concentração. Como é que acontece isso? Vamos lá. Ó. Primeiro é um fenômeno da balística interna, de dentro do cano. O recuo, ele ocorre por conta dos efeitos, os movimentos harmônicos que ocorrem dentro do cano. Saiu do cano, é outra história. Mas enquanto ele está dentro do cano, aquele fenômeno físico ocorre, né? Recuo. Existem os movimentos harmônicos, ó. Tu lembra? Vamos lá. Vibração, dilatação, contração, né? Chicotada, recuo, torção, flexão. Isso tudo é movimento do cano. A gente só vai falar de recuo. Mas todos esses movimentos são estudados dentro da balística, da ciência da balística. Nossa questão aqui é só com o recuo. Os outros vão ter seu momento, né? Os efeitos do recuo acontecem após a saída do projétil. O atirador só vai sentir o efeito do recuo após a saída do projétil. Ok? Quando o projétil sai do cano, a reação que ele antecipadamente sente já é o temor daquele recuo. Aquela sensação de recuo faz com que ele reaja em movimentos involuntários. Reações de antecipação, movimentos involuntários, né? Tanto força esse cano para baixo, como desalinha a alcimassa, o aparelho de alcimassa. Vocês estão tendo a ideia do que é o recuo? Como é que chama normalmente o recuo? Como é que o pessoal gosta de chamar? No popular? Coice, né? Gosta de chamar de coice. Bom, é um fenômeno que ele só vai ser sentido realmente quando o projétil sai da boca do cano. Enquanto ele está dentro do cano, o atirador não vai receber esse efeito do recuo. Aí, vamos ver. É assim que ele é conhecido, né? Pode ser assim que a pessoa tenha a sensação. Eu já levei um desses aí, ó, com 2 patas. À beira do rio, lá em Pentecoste. Esse aí eu já levei umas 2 patas. Falta logo o fôlego. Acaba fica logo sem ar. Ó, recuo e a terceira lei de Newton, né? Ó. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Como é que é isso, hein, pessoal? Como é que é isso? Ela é igual e oposta, é mesma direção. Se você entender aqui, ó, Barra do Ceará Cumbuco, é uma direção, né? Direção Barra do Ceará Cumbuco. Daqui para o Cumbuco é um sentido. Daqui, de onde eu estou para a Barra, é outro sentido. Então, sentidos opostos. Mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, a reação, ó, a ação empurra o projétil para frente. E a reação empurra a arma para trás. Na ação, o projétil sai, cana fora, e na reação, a arma é empurrada para trás. É isso? A arma é empurrada para trás, né? Essa é a terceira lei de Newton. Cada ação existe uma reação igual e oposta.
A bala sendo propelida para a frente causa uma força igual e oposta na arma, fazendo com que ela recue. Ele está falando aqui a bala. Qual é o termo mais apropriado? Projétil. O termo mais apropriado seria projétil. Certo? A figurinha aqui, a gente vê logo um erro. Ó. Qual é o erro aqui na figurinha? Colocaram, né? Tipo garrafa, uma munição completa sendo lançada. Perceberam? Muita gente tem a impressão que a munição ela vai ser lançada toda, completa. Não. É só o projétil que sai. E aí tem esse erro aqui, né? Ó. O camarada conseguiu jogar, foi ela completa. Já é um erro. Isso aqui eu pesquei na internet, a gente já vai fazendo aqui as críticas pertinentes. Bom, então, ó, se é de frente para trás, o projétil vai para frente, a arma recebe, no sentido contrário, a reação, né? Então ela deveria ir para trás, não é isso? Ele consegue atingir o alvo na frente e a arma vai para trás. Isso é ação e reação. Mas aí tampar a tampa do que sai normalmente, a pessoa coloca aqui, normalmente ela sai por trás, né? Não, só os gases, né? Os gases. Os gases é que saem. O projétil é para ser lançado para frente e os gases para trás. Mas aí eu pergunto a vocês, então por que a arma sobe? Por que a arma sobe? Se era para ir, era para trás. O revólver está desse jeito. Por que ele, ao invés de ir para trás, ele faz subir? Por causa do calço, não é isso? Ele está calçado aqui, né? Não tem um ponto de apoio? Ele faz isso, mas por conta do ponto de apoio, ele levanta. Não é isso? Se fosse possível ele efetuar o disparo sem ninguém empunhando, com certeza ele simplesmente deslocaria para trás. Então é por isso que o cano sobe, não é? Vamos ver esses recuos aqui, como é que é. Às vezes, muita gente tem essa impressão. Isso pode realmente acontecer. Há calibres fortes, né? Uma carga elevada de propelente, calibres robustos. Não é o nosso caso. No 38. O 38 não vai fazer isso. A não ser que tenha uma munição recarregada de uma forma incorreta que acarrete nesse tipo de coisa. Uma munição com excesso de propelente, né? Um excesso de pólvora, capaz de explodir até o cano, o tambor. Então, isso com certeza acarreta num recuo imenso, intenso. Mas vamos lá. Muita gente pode ter essa impressão, o recuo muito forte. Como vocês estão em reciclagem, vocês já atiraram. Não é isso? Todo mundo aqui já atirou. Tem a experiência do recuo e sabe que não é desse jeito. Então, essa expectativa do recuo muito forte, que a arma vai cair da mão, não existe para vocês. Mas existe essa expectativa do cano subir. E essa expectativa do cano subir faz com que você instintivamente queira compensar. Você não percebe. O atirador não percebe.
Vamos aqui adiante. Aproveitar só a questão de regra de segurança. Se você está fazendo uma atividade de tiro, você está habituado a um tipo de recuo, aí de repente esse recuo fica muito fraco. Tanto o recuo fica fraco, como o som é um chiado, é uma coisa diferente. Cuidado, né? Isso pode estar causando o quê? Uma obstrução no cano. Deu aquele chiado, não tinha energia suficiente para fazer o projétil ultrapassar o cano, o projétil ficou enganchado no cano. Ficou obstruindo o cano. Se você não tiver atenção para isso e fizer uma sequência de disparos, você vai ter o quê? Um projétil acavalando em outro, e isso pode provocar um acidente. Uma arma robusta, olha o que já aconteceu já. Em torno de 4 projéteis se acumularam no cano. 4 a 5 projéteis. Porque o atirador não se apercebeu que o negócio estava muito fraco e continuou atirando. Ele não teve a noção de que aquilo ali, na realidade, era um grande risco. Ele foi obstruindo. Como a arma é robusta, ela suportou. Mas tem arma como aquela ali que não suporta. Pronto. Um cano desse talvez não suportasse 4 obstruções. O que é isso? Enganchou um projétil, ele continuou atirando, enganchou um segundo, continuou atirando, enganchou um terceiro. Quando a gente foi ver, tentou desobstruir, tinha 4, 5 ali acumulados, um atrás do outro. Então, como regra de segurança, é importante estar atento ao recuo. Se ele ficar muito fraco, e o som também, parecer uma coisa que está falhando, melhor levantar a mão e pedir o apoio do instrutor para dar uma conferida. Ok? Tem a ver com recuo, né? Fatores que influenciam o recuo. Peso e velocidade do projétil. Fatores que influenciam o recuo. O peso e a velocidade do projétil. Projétil é o que vai ser lançado, né? Então, projéteis mais pesados ou com maior velocidade geram mais recuo. Se ele é mais pesado, ele já vai precisar também de mais propelente para impulsioná-lo, né? Se é para ter mais velocidade, ele precisa também de mais propelente para impulsioná-lo. A carga da pólvora, uma maior quantidade de pólvora, aumenta a velocidade do projétil e, consequentemente, o recuo. Tipo de munição. Diferentes tipos de munição podem ter diferentes características de recuo, mesmo em calibres semelhantes. Você tem uma munição 38, por exemplo. Aí, a CBC, no nosso caso aqui no Brasil, oferece uma munição mais P. Quer dizer, mais P, mais propelente, mais energia. Então, é uma munição mais forte. É a munição do mesmo calibre, para a mesma arma, mas só que ela é mais forte. E oferecem o que também? Uma munição mais P+. Alguém já viu essas munições? Mais P+. São munições, mesmo calibre, mesma arma, mas tem um efeito de recuo diferente. Tamanho e formato do projétil. A aerodinâmica do projétil pode afetar a resistência do ar e, portanto, o recuo. Bom, ele está falando aqui resistência do ar, isso aqui para mim já é balística externa, então não tem muito cabimento falar que isso aqui influencia o recuo, mas está lá na doutrina. Eu entendo que isso aqui não... Eu entendo... Eu entendo que isso aqui, por ser externo, vendo? Tá vendo? A aerodinâmica do projétil pode afetar a resistência do ar e, portanto, o recuo. A aerodinâmica do projétil quer dizer que o projétil já está fora do cano, enfrentando a resistência do ar. Qual a influência com o recuo? Muito cuidado com inteligência artificial, informação que tem na internet, por causa desse tipo de coisa.
Eu não considero que isso aqui repercuta no recuo. Eu, particularmente, né? Pelo que eu vi de balística interna, intermediária, externa, de efeitos. E a Transônica. Mas ele diz respeito mais à velocidade. A velocidade do projeto. Oi? No caso, o que acontece às vezes de campo que o projeto não sai, é um carrinho, pode ser a quantidade de propelente, pode ser a qualidade em que ela se encontra, pode estar com umidade, corrompido, pode estar a crimpagem não foi apropriada, pode ter muita obstrução no tambor, no cano, são coisas que podem influenciar isso. Mas eu diria que o principal, talvez, a quantidade. Porque houve a detonação da espoleta e houve a deflagração da pólvora. Só que ela não teve energia suficiente para fazer o projétil atravessar o cano. Pessoal, o diâmetro do projétil é maior do que o diâmetro do cano. Isso quer dizer o quê? Que ele entra no imprensado. Você não consegue pegar um projétil e empurrar com o dedo no cano aqui. Não consegue. Você não tem força suficiente. Pegar um projétil e empurrar ele aqui cano adentro ou cano afora. Você não consegue. Por quê? Porque ele tem um diâmetro maior do que o do cano. Então ele entra no imprensado. Ele passa nesse imprensado aqui e ele é moldado. Por isso que os projéteis eles têm que ser de uma liga metálica que possa ser flexível. Uma liga que não seja tão dura quanto o cano. Senão ela vai arrebentar o cano. Não é isso? Tem um metal mais mole do que chumbo? Mais apropriado do que chumbo? Não tem. Você pega um projétil de chumbo, você arranca aqui uma lasca dele com a sua unha. Não é isso? Por quê? Porque ele se molda. Ele já é mole ali para poder se moldar no cano. E ele já é maior exatamente para não ter perda de gases. A concentração de gases que o empurra cana fora tem que ser total. Para não ter perda de gases. São vários motivos, né? E aí eu diria que o principal é a carga insuficiente de propelente. Mas a umidade também pode corromper, né? Análise forense do projétil que é encontrado numa cena de crime. Se ele tiver condições, se ele não tiver totalmente desestruturado, se ele tiver resquícios ainda da marcação, ele é usado, com certeza. Vai ser útil. Mas nem sempre ele oferece essa condição. Ó, pessoal, influencia o recuo aí, ó. Dispositivos instalados na boca do cano. Compensadores, freios de boca, quebra-chama, silenciador. Se isso aí estiver instalado na boca do cano, vai ter influência. Olha o que é que tem nesse aqui. Compensadores. Vocês conseguem ver daí? Ele tem compensadores. Isso quer dizer o quê? Que gases vão sair por cima. Se os gases vão sair por cima, é exatamente para compensar, porque a arma, ó, ela vem de lá para cá, aí tem esse ponto de apoio, ela sobe. E como ela sobe, aí os gases saindo por cima, diminuem esse efeito. Porque os gases aqui estão compensando. Eles saem por aqui, evita que ela suba tanto. Aí, ó. O gás sai por cima. Quando o gás sai, é como se também desse uma reduzida na movimentação. Aqui é um silenciador, né? Que também influencia. Então, são dispositivos de boca de cano que podem influenciar no recuo. Nem toda arma oferece isso. Essa aqui não tem. Uma arma dessa talvez pudesse adaptar um freio de boca, mas freio de boca é mais para arma grande, né? Calibres mais robustos. Ó, fatores que influenciam o recuo: sistema de amortecimento, almofadas e outros sistemas de absorção. Isso é mais para arma também
arma portátil, arma longa. Para o revólver a gente não vai ter essa situação, né? Peso da arma, isso aí influencia o recuo. O peso da arma, como é que é isso? Uma arma mais pesada vai oferecer menos recuo do que uma arma leve. Estão entendendo? Essa arma mais pesada, ela vai oferecer menos recuo que essa arma que é mais leve. Eu vi até uma medida interessante. Se eu aumentar 10% do peso da arma, eu vou reduzir 10% a sensação de recuo. Eu não sei como é que essa matemática é feita, mas eu vi lá esses cálculos. Os meninos do tiro do PSC, eles estão botando agora um contrapeso da pistola, né? Uhum. Pessoal, então a arma mais pesada, o que é que acontece? Exige mais esforço do atirador. O atirador mantê-la direcionada para o alvo. Mas aí ele pode ser recompensado com essa redução de recuo, né? Então a arma mais pesada oferece uma melhor condição de controlar o recuo. Como eu estou ensinando no vídeo, também a possibilidade de subir, né? Ele sobe porque você está calçando, né? Você está calçando. Então, essa empunhadura, quanto mais alta, reduz aí esse ponto de apoio. Mas a pequena, menos recuo, né? Mas se for Por causa do peso. se for um 357, Aí aí um 357 num cano muito curto, vai ter um recuo mais forte e não vai ter tanta utilidade, porque a energia vai se dissipar na boca do cano. Não deu tempo dessa energia, impulsionar ele e fazer várias evoluções no raiamento. Isso aí vai provocar uma perda de gases e o recuo vem como um efeito que não favorece nada, só para atrapalhar o atirador. Você vai dar um tiro de um 357 com um cano de 2 polegadas, vai fazer uma labareda gigante, perda de gases na boca do cano. E ela não vai ganhar velocidade porque o cano é muito curto. Ela tem energia, mas ela não vai impulsionar o projétil de uma forma que ele ganhe mais velocidade, maior alcance. Por perda de qualquer carga. Então, eu já vi especialistas dizer que se você bota uma munição mais P num revólver pequeno, vai perder energia na boca do cano, porque o cano é curto. Como é que o projétil ganha velocidade? Quando ele é bem trabalhado dentro do cano, ele ganha o quê? Aquele efeito de giro sobre o próprio eixo, e o raiamento é que dá esse efeito. Mas quando o cano é curto, ele não consegue ter esse efeito. Esse efeito garante o quê? Mais estabilidade, ele tem um voo mais estável. E ele ganha mais velocidade e maior alcance. Mas se o cano é curto, isso aí não é aproveitado. Sai pela boca do cano aquela energia. A energia não é aproveitada dentro, então ela simplesmente sai da boca do cano, perdida. Qual o ideal assim, do cano para sair com a energia? A munição, ela deve ser dimensionada para o tipo de arma. Você tem uma munição de 38, você pode usar em 2 polegadas num revólver curto, ou você pode usar numa carabina, uma carabina longa de mais de 20 polegadas. Olha a diferença de cano, de 2 polegadas para 24 polegadas, por exemplo. Não é uma diferença grande, ó? O cano de uma carabina bem comprido. Se aquela munição for fraca, ela não vai ser bem trabalhada no cano muito longo. Ela tem que ser apropriada para o cano longo, porque ela tem atrito dentro do cano. Ela não vai folgadinha, não, ela tem atrito. Se aquele atrito for demorado e a carga for insuficiente, então pode não ser bom negócio. Na cartelazinha que a gente compra, vem dizendo em cima assim, ó, 115 gramas, 125 gramas.
Grains. Desculpa. É grains, né? Vai, É uma medida diferente. Isso aí é a quantidade de... Não, mas se você está falando 130 grains, isso. 130 grains é o peso do projétil. Se você botar 130 grains, nem cabe, pode até caber num cartucho, mas vai explodir a arma. 130, 125 grains, 150 grains, essas medidas estão mais para o peso do projétil. É o peso do projétil. Não é o peso do propelente, não. Pessoal, eu já peguei a amostra de munição, que dá 5,6 grains. 5,6 grains. Eu faço uma recarga para treinamento de 3,5 ou 4 grains. Aí como é que eu vou botar 130 grains? Vai causar isso aqui, né? Explode o tambor com tudo. Vai causar isso. Não faz sentido, você falou. Não faz sentido. Essa medida deve ser do projétil. Sim, mas vamos lá. Então, o peso da arma influencia no recuo. O peso da arma influencia no recuo, tá ok? Essa arma aqui, pessoal, se vocês conseguirem observar com mais atenção, o cano dela tá aqui, ó. Então, o cano dessa arma é como se ele estivesse bem aqui. Pronto, a minha empunhadura seria aqui. Ele é baixo, né? O cano é baixo. É como se fosse, comparando, né? É como se fosse a arma aqui, ó. Isso significa o quê? Que eu consigo controlar o recuo que vai ser basicamente para trás. Dificilmente ele vai subir, porque eu estou absorvendo ele aqui, ó. Então é uma arma que oferece um melhor controle. Mas não, eu nunca vi essa arma, isso é italiana. Essa arma é italiana. Os russos dão demais, tem da KGB. Já vi pistola recente também, com cano, ali na altura da empunhadura também, nesse mesmo sistema aqui, ó. Se o cano é embaixo, e eu estou empunhando na altura do cano, eu tenho melhor condição de controlar esse recuo e evitar que ele suba. Exatamente para segurar tudo aqui, ó. Se eu apoio aqui, a tendência é subir o recuo. Mas se eu apoio aqui, a tendência é eu controlar aqui mesmo, sem esse salto vertical, né? Não teria o salto vertical. Ó, fatores, ainda estamos nos fatores que influenciam o recuo. Esse aqui, acredito que seja o mais importante. Técnica do atirador, né? A técnica do atirador e a empunhadura. A forma como a arma é segurada afeta a forma como o recuo é percebido e controlado. Uma empunhadura firme e uma postura adequada pode ajudar a controlar o recuo percebido e melhorar a recuperação da linha de visada. Como é que deve ser a empunhadura do revólver? Alta, para começar, empunhadura mais alta possível. Se eu faço a empunhadura baixa, muita gente dá uma pegada desse jeito. Ela está baixa, aí, ó, como está baixa. Uma empunhadura baixa, sabe o que vai acontecer? O efeito do recuo é mais acentuado. A gente vê alavanca, se a gente vê a teoria das alavancas, quanto mais distante o ponto de apoio, maior o efeito. Ó, se o meu ponto de apoio é lá embaixo, aí é que o recuo vai ter um efeito maior. O ponto de apoio, aquele lá não deixou a arma cair? Pronto. Ou era a empunhadura mole demais, fraca, ou era um ponto de apoio muito baixo. E o calibre forte, né? O calibre forte ali. Então, ó, se eu dou essa pegada aqui, é uma pegada muito sem vergonha, porque, ó, tem um lugar para cada dedo. Tem um lugar de cada dedo. Como é que o cara vai pegar assim, mano? É um negócio muito troncho, né? Então, ó, tem um cantinho de cada dedo. É só eu ajustar o dedo em cada cantinho aqui que está reservado para ele, né? O mínimo, o anelar, o médio. Pronto. E aí o mais alto possível. Com essa empunhadura, eu estou tendo a melhor
condição de controlar o recuo. Então vamos lá. E aí, uso uma mão de apoio. Olha aí que beleza. O revólver a gente usa a mão de apoio assim. Mão de apoio. Então a empunhadura de extrema importância. Num pé e no outro, né? Num pé e no outro. É recomendado na dupla empunhadura do revólver essa situação aqui, certo? Então, a dupla empunhadura me possibilita controlar melhor o recuo. Com dupla empunhadura, eu vou ter uma melhor condição de controle. Pronto. Se eu estou nessa boa condição, usando a técnica apropriada, o que é que acontece? Eu tenho condição de controlar o recuo. O recuo só acontece depois que o projétil sai da boca do cano. Mas a imensa maioria dos atiradores, o que é que a imensa maioria dos atiradores fazem? Preocupados de alguma forma com esse recuo, eles antecipam. Por mais que você diga, cuidado com o recuo, deixa a arma levantar e você recupera depois. E ali tem dois que estavam. Por mais que você diga, o camarada não tem a noção. Ele simplesmente dá essa compensada instintivamente. É instintivo. O cara nem acredita que está fazendo. Mas aí, quando a gente vai olhar o alvo, ele começa bem, faz aqui no 5, aqui pertinho, daí a pouco, ó, tá jogando lá embaixo. Tá jogando lá embaixo. Por quê? Antecipando o recuo. Faz isso sem perceber. E o que é que ele deve fazer? Se concentrar. Se concentrar em quê? Meu amigo, sua missão aí é só apertar o gatilho. Vamos lá. Sua missão é só apertar o gatilho, sem se preocupar com... Não se preocupa com recuo. Sua missão é só apertar o gatilho. Sentir o gatilho. Sem também, ó, pressionar o punho. Porque quando você pressiona o gatilho, o dedo indicador não faz parte da empunhadura. Ele está isolado. Concordam? Olha ele aqui. Ele não é para fazer parte da empunhadura. Então, quando você aciona o gatilho, você não deve mexer na empunhadura. A empunhadura firme, ó. Mantém ela firme, mas sem colocar nenhuma força no punho, porque senão ele desalinha. Meus amigos, se você desalinhar um fio de cabelo aqui, Alcimassa, se você desalinhar um fio de cabelo, você bota o tiro para fora. A 7 metros você está perdendo, está jogando fora. Então, por isso que a técnica do atirador, a empunhadura e o momento de pressionar o gatilho são de extrema importância. Vocês querem saber qual é o segredo do tiro? De um bom tiro, de um tiro de qualidade? Qual é o segredo? Manter o alinhamento Alcimassa. Se você conseguir manter o alinhamento Alcimassa na hora de acionar... Bom, primeiro é conseguir alinhar, porque tem gente que aponta com o nariz, tem gente que aponta a arma com o queixo. Você tem um aparelho de Alcimassa aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Estou direcionando para o centro do alvo aqui. Eu estou usando o Alcimassa. Tem gente que aponta desse jeito. Ele tem Alcimassa e aponta a arma desse jeito. Ele nem está vendo alça, nem tá vendo massa. Ele está botando no rumo. Ele não está aproveitando. Não, ele está no rumo. É estilo Velho Oeste. Como é que era no Velho Oeste? O cara sacava a arma e guarda baixo, atirava daqui mesmo. Ele está nesse mesmo rumo. Ele está desprezando o que a tecnologia ofereceu aqui, ó. Isso aqui é uma evolução no tiro. Isso aqui é uma evolução. E o atirador está desprezando, está botando a arma no rumo.
Então, qual é o segredo do tiro de qualidade? É manter a alça massa enquanto você está acionando o gatilho. Pronto. Esse é o grande segredo. Manter o alinhamento do cano com a alça massa ajustada no momento que aciona o gatilho. Aí o cara pode se confundir ainda nessa nova norma, né? Oi? Essa nova norma aí, o cara fazer esse pote não confundido com o 4. Às vezes o cara pode Isso aqui é um trabalho que você faz da seguinte forma. Ó. Se você está aqui, quando você traz a arma à altura dos olhos, você já tem uma memória, né? Ó. Trouxe aqui a altura dos olhos, alinhou o alça e massa. Você tem 4 segundos. É um tempo muito bom. Quer ver? Vamos lá. Ouviu o apito, aí eu vou... Cadê o apito? Agora que chegou 4 segundos. Agora mesmo, eu fiz 2 acionamentos em menos de 4 segundos. Em menos de 4 segundos, de forma bem tranquila. E eu trouxe a arma alinhada, alça e massa, em direção ao centro do alvo. O que é que pode acontecer? Se for só um disparo, muita gente se dava bem. Mas como são 2 disparos, você tem que recuperar a alça e massa. Porque ela sobe um pouco. É inevitável, não adianta brigar com o recuo, não, que ele acontece. E ele desalinha. Mas aí você tem que ter o quê? A capacidade de realinhar e realizar o segundo disparo com mais tranquilidade. 4 segundos é um tempo muito bom. Dá para trabalhar, beleza. Então vamos adiante aqui, ver se ainda tem alguma coisa. Como reduzir o recuo? Escolher munição com menos recuo. Utilizar acessórios, né? Freios de boca, compensadores. Aprimorar a empunhadura. Considerar revólveres com cano inferior, tipo aquele revólver italiano, o Rhino. Acabou que tivesse condições de usar um daqueles, seria excelente. Mas nunca nem vi aquilo. Ball and Dummy Drill, que é isso? É uma técnica que é utilizada, recomendada inclusive pela Polícia Federal. Você alternar. Você alimenta o tambor da arma, alternando uma câmara vazia, uma câmara cheia, uma vazia, uma cheia. Aí o que é que vai acontecer? Quando você engaja no alvo e faz um disparo, você não percebe que antecipou. Mas no momento que você aciona o gatilho e não ocorre o tiro, ocorreu só o acionamento, não ocorreu o tiro, você fica em melhores condições de perceber que você dá uma compensada. Você tem melhor condição de perceber. Agora em uma ação, estamos aqui na palha. Não, ação aí é outra história. Ah, está treinando para ação? Todo treinamento ajuda, mas o treinamento reflete na ação, né? O que você treina reflete lá. Mas a gente está dentro de uma condição de treinamento que é limitada. Se é o melhor treinamento ou não, a Polícia Federal nos obriga a seguir o que está determinado. 2 disparos em 4 segundos. Não. Deixa eu só concluir isso aqui, que eu quero ver sim. Então, essa técnica é importante para que você perceba melhor essa questão do recuo, para você evitar fazer essa compensação de recuo. Meus amigos, pode ter certeza, se você começar a atirar e o negócio começar a baixar, é porque você está fazendo essa compensação. Às vezes o primeiro tiro vai no centro do alvo, daí a pouco está jogando para baixo. Para evitar isso, inclusive, eu já recomendo a gente fazer uma retenção aqui, ó. Porque tem gente que chega desse jeito para atirar. Será que acerta o alvo desse jeito? Pois tem gente que acerta. Tem atirador, quando você aciona o apito, ele, ó, apresenta a arma desse jeito. Então vamos já partir dessa posição, porque basta você estender os braços à altura dos olhos, aí a arma já vem no alinhamento apropriado.
Então, essa técnica vai nos ajudar a fazer esse controle. Uma câmara cheia, uma vazia, uma cheia e uma vazia. E se você não tem noção em que momento vai ter a munição viva ou a câmara vazia, fica melhor ainda para trabalhar. Que aí você mesmo vai perceber que você está fazendo essa compensação de recuo. Pessoal, isso é o cérebro. O cérebro, ele funciona assim, é como se ele estivesse reagindo instintivamente a uma coisa, a um perigo. É como se o recuo, imagine que o recuo fosse o coice do cavalo, aí o cérebro já protege você, ele reage antes que aconteça, né? É como se você travasse sua musculatura na hora de levar um soco. Quando você sabe que vai levar um soco, você trava a sua musculatura. Então é como se fosse isso. O cérebro vai reagindo e você não se apercebe disso. Então, a mente bem tranquila, se concentrar para perceber. Se você perceber, você administra melhor essa situação. Follow through. O que é o follow through? O que é o follow through? Não, você já ouviu. Você já ouviu, é porque não está bem conectada. É outra técnica que ajuda a gente a controlar o recuo indevido. Ó, técnica que consiste em manter a mira no alvo após o disparo, recuperando o alinhamento da alça e massa com o alvo após o acionamento do gatilho. Pronto, o que é o follow through, meus amigos? Vamos lá. O que é o follow through? Se eu faço o acionamento do gatilho, sabe o que é que muito atirador faz? Baixa a arma ou recolhe a arma. Muito atirador faz isso indevidamente. Então, o que é o follow through? Eu engajo no alvo, eu faço meus 2 acionamentos, recupero a visada e mantenho. Eu me obrigo a fazer isso após os disparos. Evitando o quê? Aquilo que muito atirador faz. O atirador efetua o disparo e já vai baixando. Follow through obriga o atirador a fazer o quê? A manter esse alinhamento, né? Ocorreu o apito, faço os 2 disparos, mantenho, recupero a visada e mantenho. Pronto, esse é o follow through. Evitar que o camarada recolha a arma, evitar que ele tenha desfaça a linha de visada. É manter a linha de visada após os disparos. Polícia Federal, como é que ela chama esse problema do tiro sair baixo? Chama de torção. Esse tiro baixo, que pode ser uma compensação de recuo ou uma gatilhada, a Polícia Federal chama isso de torção. Vamos lá. Quando a concentração dos disparos está entre 5 e 7 horas... Que hora é essa aqui, pessoal? E aqui? Para vocês, né? Pronto. Meio-dia? 3 horas. 4 horas, 5 horas, né? Aí o ponteiro vem a ter 7 horas. Então, nessa região, entre 5 e 7 horas, quando o tiro se concentra nessa região, eles denominam de torção. Mas isso aí, na realidade, diz respeito à compensação de recuo e possivelmente a gatilhada. Mas tem mesmo o atirador que, faz desse jeito. Vamos ver se a gente pega um hoje que faz isso. O camarada apresenta a arma desse jeito para tiro. Faz desse jeito. Vamos ver se a gente pega um hoje. O pior é que tem, pessoal. O pior é que aparece. Então, ele chama torção do pulso ao gatilhado. Aqui o atirador segura o punho da arma forte demais e no momento do disparo quebra o punho tentando antecipadamente conter o recuo da arma, né? É uma tentativa de conter o recuo. Isso é falta de concentração. A gente está dizendo, está orientando, mas aí o cara está desconcentrado, aí bota a perder, bota a caça a perder.
Este efeito no alvo pode ser causado também pelo mau enquadramento. Sim, mau enquadramento. O camarada não está fazendo a visada apropriada. Essa visada aqui, ó, tá ruim, meu amigo. Daqui, isso aqui não vai para o centro do alvo nem a pau. Por quê? Pouca massa. Pouca massa. Aqui tem que ter alça e massa alinhado da forma correta. Então, se ele bota pouca massa, o resultado vai ser um tiro mais baixo. Aí ele recomenda o quê? Chamar a atenção do aluno para o fato de que a mão da arma somente faz a força necessária. A mão que segura a arma faz a força necessária somente para segurar a arma, para ela não cair. Se você apertar esse punho da arma, você desalinha a alça e massa. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se você pressiona o punho aqui com força, o estado de tensão, em alguns casos nervosismo, apreensão, pode causar isso. Você aperta um pouco mais o punho. Coisas que faz sem perceber. Não podendo isso interferir na puxada do gatilho no momento do disparo. Focar no follow-through, por isso que eu disse que você já viu e você não está lembrado. Focar no follow-through também ajuda a resolver o problema, já que vai distrair a atenção para o aparelho de pontaria. O follow-through significa também você ter mais atenção com o aparelho de pontaria. Para que a gente faz essa oficina aqui? Já é os fundamentos, procurando ver como é que está a empunhadura, a visada, acionamento do gatilho. Está trabalhando ali os fundamentos. Ele tem essa... No quadro de análise, tem também o que ele chama de antecipação de recuo, é o tiro que sai alto. Eu tenho até dificuldade de entender isso. Eu, particularmente, tenho dificuldade de entender. Porque o instinto natural é a pessoa saber que a arma vai subir, ele compensar em sentido contrário. E o cara, quando sabe que a arma vai subir, ele jogar para cima, sinceridade, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso. Mas vamos lá, ó. Estão vendo aqui que isso aqui está para 11 horas? 11 horas, né? Pronto, pois é, ó. Falha comum em atiradores iniciantes, porque imaginando o momento que acontecerá o recuo da arma, acaba levantando a arma antes de ocorrer o disparo. Eu é que não consigo perceber, mas a gente procura olhar cada caso e olhar mais perto o atirador para ver se ele realmente procede dessa forma. Com este erro de procedimento, o aluno fará com que a concentração esteja entre 10 e 11 horas, né? Novamente, colocar a munição de manejo aleatoriamente, aquela história, uma câmara cheia, uma vazia, uma cheia, uma vazia. Porque se é aleatório, você não sabe que hora vai sair realmente o tiro, que hora vai ser uma pane seca, e aí você consegue observar na hora da pane seca, você antecipando os movimentos. Pessoal, vamos deixar bem claro, disparo diferente de tiro. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Vamos prestar atenção. Eu fiz quantos tiros? 2 tiros? Concordam? Ah, dei valor. Então foi quantos tiros? Nenhum. Foi 2 acionamentos ou 2 disparos. Tranquilo quanto a isso? Então, quando o instrutor disser 2 acionamentos, somente 2 acionamentos, então você, independente de quantos tiros saiam, de quantos projéteis sejam lançados, você se limita a fazer 1, 2. Pronto, não interessa mais nada. O que pode acontecer? Você está ali e vai fazer a prova. Aí você faz um disparo, saiu o tiro. Faz um segundo, teve uma nega, munição ou a arma deu pane. Aí você vai atrás de um terceiro, ultrapassa o tempo. Então a gente condiciona o cérebro a fazer 2 acionamentos, independente de quantos tiros saiam. Exatamente para você não extrapolar o tempo, que são de 4 segundos. Olha o que já aconteceu e não foi só uma vez. Tiradores prontos, vamos municiar a arma.
Atiradores, somente 2 disparos. Ao ouvir o apito, somente 2 disparos. O que é que o atirador faz? Escuta o apito e... Mais de uma vez já aconteceu. Talvez uma vantagem do cabo ser velho é ter visto já muita marmota. Isso aqui já aconteceu mais de uma vez. O camarada não está atento, ao que é para fazer e não está atento às consequências. Isso numa prova ele está reprovado. Ele está reprovado. Um tiro comandado é no máximo 2 tiros. Que é para eu recomendo em 2 acionamentos. Se você não consegue 2 tiros em 2 acionamentos, não se preocupe que te resolve no final. Fica até melhor. Pode ter certeza que fica até melhor. Os atiradores que têm dificuldade, quando ele dá só um tiro, é melhor. Ele não está sofrendo os efeitos do recuo, nem aquele problema de recuperar. Então é mais negócio. Por isso que eu digo, somente 2 acionamentos.